Vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abrem a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Iremos ler do verso 17 a 22. Continuidade aí, continuação da exposição da carta. Hoje concluiremos o capítulo 2 desta carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 a 22. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, falsos mestres, parte 3. Já passamos aí por 2 sermões, baseados no capítulo 2 de Pedro, cujo título foi o mesmo, né? Falsos mestres, parte 1, em que nós vimos aí do versículo 1 a 3, no capítulo 2. Falsos mestres, parte 2, em que vimos aí do versículo 4 a 16. E hoje iremos concluir Falsos mestres, parte 3, versículo 17 a 22. Existem muitas igrejas hoje, irmãos. Muitas igrejas. Dos mais variados tipos, né? e modelo de igreja, que pode atender o gosto de qualquer um. A gente costuma dizer que tem igreja para todo tipo de gosto, para todo tipo de pessoa, para atender às suas próprias necessidades. E a maioria dessas igrejas, conforme as Escrituras nos ensina, ela é capitaneada ou liderada por aquilo que as Escrituras chamam de falsos mestres, que conduz o povo ao erro, ao engano e, consequentemente, à destruição. Não é difícil nós identificarmos igrejas que têm práticas como, por exemplo, campanhas. 7 sexta-feira da bênção, em que os fiéis são convocados a fazer propósitos com Deus, fundamentados em ofertas que eles se colocam à disposição e se comprometem em ofertar naquela igreja, a fim de alcançar uma bênção desejada pelos fiéis. Então, determinam 7 semanas, 7 sexta-feira, em que toda sexta-feira, religiosamente, fielmente, a pessoa tem que estar lá presente e levar aquela quantia de oferta a qual ele fez o propósito, para que no final de 7 sexta-feira, 7 sábado, 7 quinta ou 7 quarta, eles possam alcançar a bênção que eles tanto desejam. Outros têm práticas como, por exemplo, sal grosso, óleo ungido, água sobre o rádio, rosas ungidas, traga
tal dia, porque nós iremos ungir a sua camisa, ungir o seu carro, ungir a chave da sua casa. Esse tipo de coisas acontece, irmãos, e tal, os montanhas nas igrejas. E o que são essas igrejas? Ou quem são essas pessoas que lideram ou capitaneiam esse tipo de atividade na igreja? São nada mais, nada menos do que aquilo que a Bíblia chama de falsos mestres. Enganadores, que em nome de Deus ludibria, engana, torce as Escrituras para a sua própria destruição, como diz a própria Escritura. Mas qual é o objetivo deles? Benefício próprio. Ludibriar, enganar, torcer, pronunciar palavras de bênção, fazer promessas que Deus nunca fez, a fim de ludibriar, enganar e conquistar as pessoas, com o objetivo de conseguir extrair delas, em nome da fé, não é? Em nome de Deus, em nome de Cristo, debaixo de promessas que Deus nunca fez, dinheiro, recursos, que vai beneficiar a si mesmo. Prometem prosperidade, só que os únicos que prosperam são eles. Por quê? Porque tudo que aquelas pessoas que também buscam prosperidade, e pelo fato de cair na sua ladainha, nas suas conversas, faz esse tipo de propósito, de campanha, de voto a Deus, que envolve muito dinheiro, vem tudo para o bolso dele. Vai tudo para a sua conta bancária. E eles vivem como verdadeiros reis. Eles vivem em grande conforto, em grande prosperidade, andam nos melhores carros, moram nas melhores casas, Alphaville. Vestem as roupas de grife das melhores marcas. Sapato, couro legítimo de tartaruga, sei lá, se tartaruga tem couro. De jacaré, de texu. Enfim, prometem prosperidade, só eles prosperam. Prometem saúde, cura, só eles gozam dos melhores planos de saúde que o Brasil pode oferecer, né? Os melhores hospitais. Porque eles estão financiados pelas pessoas desprovidas de conhecimento, as quais estão sendo enganadas por ele, para ofertar, para dar dinheiro e tudo mais. E só quem se beneficia, no final das contas, é o próprio líder, o próprio pastor. Então, esse texto que nós lemos, irmãos, Pedro praticamente vai, depois de falar sobre o caráter dos falsos mestres, do versículo 10 a 16 que nós vimos no sermão passado, ele agora vai falar basicamente duas coisas a respeito desses falsos mestres, como uma forma de concluir o comentário ou a explicação que ele deu a respeito dos falsos mestres, a fim de instruir os seus leitores a respeito deles. Eles vão falar basicamente duas coisas. A primeira, vai mostrar que eles são enganadores. E segundo, vai mostrar a condição espiritual desses falsos mestres. Eles são apóstatas. São pessoas, como nós iremos ver aqui, que no começo da fé até demonstrava serem crentes verdadeiros. Até que, por conta da sua avareza, da sua ganância, eles acabaram se desviando da fé evangélica, da fé bíblica, da doutrina dos apóstolos e aderiram a conceitos e doutrinas que traria apenas benefício para si mesmo, né? Eles enganariam com palavras facciosas as pessoas para benefício próprio. Então, duas coisas nós iremos ver hoje, né? O sermão está baseado em 2 pontos. Primeiro ponto, versículo 17 a 19, que Pedro vai falar que eles são enganadores, e iremos finalizar dos versículos 20 a 22, em que Pedro vai mostrar a condição espiritual dos falsos mestres. Vamos mostrar que ele é um apóstata. São portadores de uma fé falsa. Então, em primeiro lugar, irmãos, eles são enganadores. Versículo 17
a 19. Vamos ler. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Por fim, qual a última coisa que Pedro fala a respeito dos falsos mestres? Eles são enganadores. São enganadores. Irmãos, aqui Pedro usa duas metáforas para definir os falsos mestres. Ele os compara a uma fonte sem água e logo depois a névoas impelida por temporal, no versículo 17. A ideia aqui é de nuvens sem água também, névoas impelidas por temporal. É a mesma expressão usada por Judas, como nós lemos agora em sua carta no versículo 12. Há muitas referências, irmão, no Antigo Testamento sobre as fontes ou poços de água. Era um elemento que valorizava muito as terras dos seus donos e extremamente necessário para a manutenção da vida em todos os âmbitos. Família, homem, animal, plantação e tudo mais. Sem água não há vida. A água, seja por meio das fontes ou das chuvas, era sinônimos de bênçãos, de abundância, expectativa de vida e prosperidade. A ausência dela era sinônimo de fome, pobreza, morte, maldição e de juízo de Deus. Como, por exemplo, aquele período de Elias, que ele ora e por 3 anos fica sem chover em Israel. Aquilo era uma forma de Deus descer o juízo sobre o seu próprio povo. Então, quando não havia água, quando Deus cerrava os céus e não fazia chover, era uma maneira dele exercer juízo sobre o seu próprio povo, por conta da sua rebeldia e rebelião. Então o povo padecia, vinha fome, vinha peste, vinha doenças, vinha pobreza e morte. Então a ausência de água é sinônimo de maldição, de juízo de Deus. Pense comigo, imagine alguém peregrinando no deserto, quando avista de longe a estrutura de um poço, ele corre e ao chegar no poço, com aquela expectativa de que as suas necessidades serão supridas, mas ao chegar, quando olha naquele poço, só tem pedra no fundo do poço. Imagina isso, né? Naquela época, na Palestina, né? Havia muitos peregrinos, as pessoas andavam pelo deserto, uma região árida, seca. Então estava lá alguém peregrinando, andando, indo de uma cidade para outra, de pé ou com animais, e avisava lá uma estrutura de um poço. Eita, água. Quando chegava naquele poço, olhava para baixo, só tinha pedra. Imagina. Ou então, imagina aquelas famílias que eram nômades, que viviam de lugar em lugar no deserto. Então, olha para o horizonte e vê as nuvens se formarem. Então eles se preparam para armazenar as águas da chuva que servirá, com muita economia e empenho, para atender às necessidades da família por vários dias. Então, quando eles já estão prontos e na expectativa de armazenar o máximo possível da aparente água trazida por aquela nuvem do horizonte, elas simplesmente passam por sobre a cabeça e não pinga sequer uma gota d'água. Imagina isso. Fontes, poços e nuvens inúteis. Prometem água, mas não cumprem. E isso traz o quê? Frustração. Imagina esses exemplos que eu dei, né? Pessoa caminhando pelo deserto, vê ali uma estrutura de um poço, ali tem água. Quando chega lá, pedra. O cantinho já está no rasinho, o cantinho da água dele. Quase no vizinho, já acabando, a boca já está meio seca. Cansado. A família olha para o horizonte assim do céu, está lá as nuvens se formando e vindo, olha. Cria aquela expectativa, eita, chuva, que bênção. Vamos encher os nossos cântaros, vamos encher os nossos barris,
Vamos abastecer-nos de água para vários dias, para a família, para o animal, para cozinhar para a gente. E aquela nuvem vem, e eles esperando a nuvem cair, a chuva cair, quando vê, passa por sobre a sua cabeça, vai embora e não cai uma gota d'água. Imagina, que frustrante. Que decepção. Que tristeza causa isso. Pedro está dizendo que assim são os falsos mestres. Eles são exatamente assim. Eles enganam os olhos. Eles geram expectativas, mas não oferecem nada real, nada substancial. Eles aparentam serem canais de bênçãos, mas tudo que pode oferecer é só ilusão. Trazem apenas prejuízos, decepção e frustração. Não produz nenhum fruto bom. É como árvore frondosa no tempo apropriado para dar fruto, mas completamente estéril. Enganam, né? Como aquela figueira que enganou Jesus, entre aspas, né? Ele olha, está lá pomposa, bem frondosa, ali tem figo. Quando chega lá, ela não dá um fruto sequer. Jesus vai amaldiçoar ela, ela seca até as raízes. Assim são os falsos mestres. Assim também são os falsos mestres. Quantas pessoas nós não conhecemos ou ouvimos decepcionados e frustrados com Deus, com a igreja, porque foram enganados e ludibriados e colocaram uma grande expectativa sobre aquele profeta que estava prometendo alguma coisa, que estava falando alguma coisa, que estava chamando para fazer determinado propósito, através de ofertas, porque no final iria alcançar a bênção de Deus, e no final nada aconteceu. Aquelas pessoas praticamente foram saqueadas em seu bolso. Então, quando eles viram e perceberam que nada aconteceu, eles caíram em si, e veio frustração, decepção e tristeza. Porque são isso que os falsos mestres têm a oferecer, e nada mais. Decepção, frustração e engano. Talvez você seja alguém, não? Que esteja sendo enganado por um destes? Ou você já foi alguém enganado por um destes? Não dê ouvido a eles. Não caiam na sua ladainha, na sua conversa. Não sigam as suas práticas e os seus ensinos, porque eles são destruidores, maléficos. Causará danos quase que irreparáveis praticamente. É o que acontece, como a gente viu aqui no primeiro sermão, né? No versículo 2 vai dizer: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O evangelho é profanado, é blasfemado, porque estes, dito pastores, líderes ou profetas, em nome de Deus, enganam as pessoas, e as pessoas, quando se apercebem, já estão completamente roubadas. Então, defamam o evangelho, denigre a imagem de Cristo, a imagem da igreja, a palavra de Deus, o evangelho da graça. Colocam tudo num saco só e julgam tudo. Julgam tudo baseado nas frustrações que eles tiveram por causa desses que falam em nome de Deus, mas que enganam as pessoas. Não dê ouvido a eles, meus irmãos. Não dê ouvido a eles. Há muitos. Agora há pouco, né, um que está aí na mídia, como a gente já falou aqui, um jovem, rasgou o diagnóstico de uma mulher que estava diagnosticada com câncer, se não falha a memória. Rasgou tudo. Pegou assim, no culto. Eu, o Senhor, estou rasgando. E a mulher chora, emocionada, porque Deus curou ela, né? Dias depois, a mulher vai na rede social. Eu não sei por que ela fez isso, mas ela disse que a enfermidade voltou. Não é que voltou, é porque não aconteceu a cura, ela permaneceu. Então, veja, esse tipo de coisa. E o nome do Evangelho está sendo blasfemado. O nome de Cristo está sendo ridicularizado nas redes sociais por conta desse tipo de coisa. Ímpios, pessoas que nem crentes são, reverberando
as falas, as profecias, os gestos, os cultos que têm sido evidenciados nas redes sociais aí nesse sentido. E brincam, e blasfemam, e fazem chacota. Veja, o caminho da verdade sendo inflamado. Defumado. Pedro, então, irmãos, depois de compará-los com fontes e nuvens sem água, afirma novamente aquilo que ele tinha afirmado nos versos 3, parte C, até o versículo 9, que há certeza que eles serão condenados. Veja o versículo 17, a parte C, o finalzinho. Para eles está reservada a negridão das trevas. Pedro aqui só está confirmando aquilo que ele já falou anteriormente, do versículo 3 ao versículo 9. A certeza da condenação deles. Trevas aqui nesse verso, irmãos, é claramente uma referência ao inferno. Em vários textos da palavra de Deus, paralelos, a gente pode ver que a palavra trevas está sendo referendada, ou referenciada à condenação, ao inferno. Então a condenação deles é certa. Então agora, os versos 18 e 19, Pedro vai dar as razões do porquê os comparou com fontes e nuvens sem água e de ter afirmado a certeza de sua condenação. É isso que ele vai fazer agora no versículo 18 e 19. Ele vai dar as razões, os porquê, ele vai explicar o porquê eles são nuvens sem água, Pedro compara ele como nuvem e fonte sem água, e a razão do porquê ele ter afirmado que é certa a condenação desses falsos mestres. Versículo 18 e 19, veja o que diz. Porquanto, ou pode ser traduzido também como porque, ou então, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas. O que é palavras jactanciosas? A palavra jactanciosas aí traz a ideia não de orgulho, como muitas vezes ela é traduzida em outros textos, Jactância de respeito ao orgulho, à soberba, à altivez. Mas aqui ela está empregada no sentido de ser algo extravagante ou bombástica. É isso que significa aqui a palavra jactanciosa. Eles proferem, eles falam, ele pronuncia palavras extravagantes, bombásticas, de vaidade, destituído de verdade. É exatamente isso que a gente vê nesse movimento, não é? Tudo que eles falam, tudo que eles prometem é sempre algo muito extraordinário. É bombástico, é fora da curva, é extravagante, como esse exemplo que eu acabei de dar aqui. A pessoa vai lá, eu, Senhor, estou rasgando, ele curando a sua enfermidade e rasga o diagnóstico da pessoa, a pessoa fica... Como eu posso duvidar disso, né? Palavras jactanciosas, extravagantes, bombástica, fora da curva, extraordinária, que as pessoas ficam boquiabertas, aquilo que eles falam, mas são palavras destituídas de verdade, irmãos. Proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Vaidade aí é destituído de verdade. Palavras mentirosas, enganadoras, que ludibria, engana, maqueia, projetam diante dos olhos das pessoas uma imagem a qual não é verdadeira. São palavras extravagantes, bombásticas, mas que são completamente destituídas da verdade. Palavras mentirosas. E o texto continua dizendo o seguinte: engodam com paixões carnais. Eu fui pesquisar essa palavra engodam, Sabe o que ela significa? Capturar com isca. Enganar através de agrados. Seduzir. Olha esses movimentos aí. Veja se não é isso que acontece. Não há ninguém que receba profecias destes que é alguma palavra de repreensão. As palavras são sempre agradáveis. São sempre promessas de bênção, de coisas boas. São sempre aquilo que as pessoas querem ouvir.
E com isso, as pessoas são capturadas com essas iscas. Essas palavras são iscas. São armadilhas nas quais as pessoas são fisgadas como um peixe que é enganado, né, por aquele anzolzinho artificial que fica se movimentando assim. O peixe, olha, alimento, né? Quando ele morde, ele é fisgado. É isso que a palavra engodam aí significa: capturar com isca, enganar através de agrados e seduzir com palavras extravagantes e agradáveis às pessoas. Exatamente aquilo que eles querem ouvir. Com suas paixões, né, suas paixões carnais, seus sentimentos perversos, eles fazem isso, irmão. Por suas linguagens, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Veja só. Pessoas que agora estão interessadas pela fé, pessoas que estão interessadas pela religião, pessoas agora que têm um certo interesse, e essas pessoas vão e lançam isca. Profetiza na vida daquela pessoa, faz um bocado de promessas, fala tudo quanto é agradável que aquela pessoa quer ouvir, e essas pessoas agora que estão tendo interesse pela religião, pela fé, pelo evangelho, são fisgadas, são conduzidas para o seu rebanho ali, para a sua igreja, onde eles vão passar por uma série de coisas, de enganos, de doutrinas equivocadas, e as pessoas vão ficar enlaçadas no engano, no erro e na mentira. E eles vão conseguir o objetivo para o qual eles lançaram a isca: dinheiro, benefício próprio. Olha outra coisa que eles fazem: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Veja que coisa absurda, né? O que é que eles prometem? Liberdade. Prometem bênção. Bênção essas que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu prosperidade para os crentes. Deus deixou na sua palavra princípios, a partir dos quais podemos observá-los, praticá-los e nós prosperarmos financeiramente. De estudarmos, nos qualificarmos, adquirir um bom emprego, conquistar uma boa remuneração, ser um bom administrador dos bens. O princípio básico da economia, né? Nunca gaste mais do que você ganha, senão você vai se endividar e vai se complicar. O princípio básico da economia: se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.200, não é isso? Se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar no máximo 800. 200 eu estoco, 200 eu guardo. E assim eu vou prosperando, eu vou tendo uma reserva de emergência, eu vou vivendo uma vida tranquila, em paz, sem problema nenhum. Então Deus nos dá princípio na sua palavra que nos ensina essas verdades. Quer prosperar? Trabalhe, se qualifique, tenha um bom emprego, empreenda e prospere. A Bíblia diz que Deus fez os dois, o rico e o pobre. Depende de Deus a prosperidade. Mas Ele não promete, como 2 mais 2, que nós seremos ricos se fizermos isso ou aquilo. Nos dá princípio da maneira como nós devemos gerir ou administrar os recursos que Ele faz chegar em nossa vida, em nossas mãos. Então eles prometem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Eles prometem cura, quando nem eles mesmos estão curados na sua alma, completamente enfermo no seu espírito. Eles prometem bênção, quando eles estão debaixo de maldição e do juízo de Deus. A gente vai toda quinta-feira ali na cadeia pública, eu e o irmão Anderson. Imagine um preso prometendo a outro preso que irá libertá-lo. Faz sentido, faz? Exatamente estes. Eles prometem liberdade quando eles mesmos estão escravos da sua própria corrupção e do seu pecado. Já foram vencidos pela corrupção do pecado. Então, irmãos, Pedro está dizendo aqui nesses 2 versos 18, que os falsos mestres, com palavras e promessas extravagantes e agradáveis, para o seu próprio proveito,
fisga as pessoas como a isca engana e captura um peixe. Vou repetir. Esses falsos mestres, com palavras e promessas extravagantes e agradáveis, para o seu próprio proveito, eles fisgam as pessoas como uma isca engana e captura um peixe desavisado, né? É isso que eles fazem. Com suas palavras enganosas, agradáveis, com suas promessas de prosperidade, de bênção, de saúde, de cura e de tudo mais. Prometem o céu e a terra se você fizer aquilo que ele está dizendo. Nada acontece. É só engano, frustração. Vamos caminhar para o final. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Os falsos mestres são enganadores. Enganadores. É o que eles são e o que eles fazem de melhor. Enganar, ludibriar. Segundo, irmãos, Beda agora vai concluir esse capítulo 2, a partir do verso 20 a 22, mostrando a condição espiritual desses falsos mestres. Eles são pessoas apóstatas, apostataram da fé. Apostataram da fé. Veja o versículo 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O que esses versos aqui, junto com o versículo 21, nos revelam? Que em um dado momento das suas vidas, principalmente no começo da sua caminhada cristã, eles faziam parte, eles criam, eles estavam envolvidos com uma comunidade ortodoxa, verdadeira, cristã, bíblica, fiel. As doutrinas estavam ali tudo redondinha, tudo certinha, tudo verdadeira, de acordo com a doutrina dos apóstolos. E eles foram ganhando notariedade no meio desse povo. E agora eles começaram a ser pregadores, ensinadores. Aqui o contexto, e esses indivíduos aqui contra os quais Pedro está ensinando, provavelmente eram judeus. Judeus que tinham aparentemente se convertido ao cristianismo, mas em um dado momento eles voltaram à sua antiga religião e se misturaram com uma série de filosofia grega, mística, uma série de ideias erradas que surgiu lá no primeiro século, né? O início do gnosticismo, como a gente já viu aqui. Então eles acabaram se desviando do evangelho bíblico, do evangelho verdadeiro. Eles conscientemente abriram mão da doutrina, abriram mão da verdade, negaram aspectos fundamentais do evangelho e passaram agora a pregar doutrinas fundamentadas em filosofias gregas. O dualismo grego, como a gente já falou aqui várias vezes, né? A matéria é má e o espírito é bom. Então nada que eu faça no corpo tem problema nenhum no meu relacionamento com Deus. Então eles viviam vidas imorais, libertinas, ímpias, perversas, porque afinal de contas tudo que eu faço no corpo está tudo certo, a matéria por fim é mal, né? Uns não acreditavam na humanidade de Cristo, porque é exatamente isso. Se Cristo é Deus, ele não pode ser de corpo e físico, porque a matéria é má. Então eles negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam o retorno glorioso de Cristo, como a gente vai ver agora no capítulo 3, em seguida, né? Eles negavam o retorno de Cristo, porque se a matéria é má, o mundo é mau, o que é que o Filho de Deus vai fazer voltando para cá? Então eles tinham essas ideias tronchas, só que no começo eles criam nessas verdades. Mas eles se desviaram da ortodoxia, da doutrina dos apóstolos. E formaram as suas comunidades heréticas, enganadoras, para proveito próprio. Vamos dizer que esses judeus aqui que apostataram da fé bíblica é como se fossem hoje os líderes das igrejas neopentecostais. Se desviaram do caminho correto e trilharam um caminho cujo objetivo é benefício próprio, pelo dia da prosperidade e todas as coisas demais.
pelas quais ele engana multidões para se auto-beneficiar através das ofertas e dízimos que eles exigem das pessoas. Enganam as pessoas. Então foi basicamente isso que aconteceu. É como se fossem crentes, pastores que estavam aqui no nosso meio, né? A doutrina bíblica saudável, uma igreja fiel, de repente sai do nosso meio, negam verdades fundamentais, essenciais, e vai ali na esquina, abre agora uma igrejinha, coloca lá um nome, ele é o dono da igreja, só que ensina agora aquilo que lhe convém para o seu próprio benefício. As pessoas são enganadas. É isso. Depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. O mandamento aqui, a ideia é exatamente do evangelho, da doutrina. Eles conheceram, eles tiveram contato, eles compreenderam, eles professaram inicialmente e depois conscientemente as negaram. Rejeitou. Apostatou, abandonou, voltou atrás. Pedro diz, era melhor que ele nunca tivesse conhecido isso, do que conhecendo, voltarem-se para suas antigas práticas. O seu estado hoje é pior do que antes, quando ele nem conhecia nada. Veja que coisa absurda. E aí ele finaliza, né? Citando 2 provérbios, praticamente. 2 ditados populares. Um é extraído das Escrituras e o outro é extraído da literatura judaica, né? O texto social judaico ali da época. A primeira está aí no versículo 22, nas duas. Né? A primeira, versículo 22, é uma referência a Provérbio 26:11. Ele diz assim, como com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. Isso é uma referência que ele faz lá de Provérbio 26:11, em que Salomão vai dizer que é, que é uma pessoa tola que volta à loucura. Uma pessoa tola que, por um momento, estava ali sensato, de repente ele volta novamente à loucura. Então, esse mesmo princípio que ele vai aplicar aqui, usando agora a figura do cão. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso aqui é extraído do contexto judaico, da literatura da época. Veja, o que Pedro está dizendo, e comparando eles, há 2 animais que eram considerados impuros para os judeus. O cão e o porco. Animais impuros. E a comunidade para o qual ele estava escrevendo aqui certamente entendeu isso. Que Pedro estava dizendo a ele que eles eram como um cão e como um porco, que são animais impuros. Animais podres. Animais rejeitados na lei de Deus, que sequer pode tocá-los. Acontece com estes que apostataram da doutrina, apostataram da fé dos apóstolos, apostataram do evangelho verdadeiro, exatamente o que é descrito nesses adágios. É como que eles estivessem voltando para comer o seu próprio vômito, como um cão, ou como uma porca que acabou de ser lavada, né? Imagina um fazendeiro, o Felipe já cria lá, né, Felipe? Imagina, pega lá um barrãozinho daquele, tá todo sujo, cheio de lama, dá uma lavada nele, escova, deixa ele brilhando, aí quando ele solta ele de novo na lama. Puf. Exatamente isso que ele está dizendo, é como esses apóstolos, esses falsos profetas são como esse tipo de porco, esse tipo de animal, imundo. Eles voltaram para o lamaçal novamente, depois de ter sido lavado, vamos dizer assim, na linguagem e aos olhos do observador. Eles professaram fé, eles se batizavam, eles faziam parte de uma igreja sadia, eles professavam a fé dos apóstolos, de repente saíam, abriam uma igreja e está pregando heresia.
para o seu próprio proveito. O que é que aconteceu? A mesma coisa que acontece quando a gente lava um porco e solta ele volta de novo para a lama. Ou a mesma coisa em que muitos cães fazem. Vomita, depois vai lá na frente e volta e come o seu próprio vômito. Essa é a qualidade ou a condição espiritual dos falsos mestres. Estão debaixo do juízo de Deus e da maldição de Deus. São completamente apóstatas. Pessoas que conscientemente abandonaram a doutrina, se enveredaram por caminhos errados em nome de Cristo. Em nome de Cristo, né? Formam suas igrejas, ensinam suas heresias para proveito próprio. A destruição desse é certa. Eles serão destruídos. Eles serão desarraigados da terra como uma árvore infrutífera, como um galho seco. Então são essas duas coisas que Pedro fala em conclusão a esse capítulo 2 de sua carta. Eles são enganadores e eles são apóstolos. Esses falsos mestres. Que razão Pedro escreveu isso? Certamente para alertar os cristãos, para instruir e ensinar o povo de Deus a ter discernimento de que são os líderes dos quais ele está ouvindo. São líderes verdadeiros, são pastores fiéis, que ensinam a palavra de Deus, que ensinam a Bíblia, que subscreve a doutrina dos apóstolos, o evangelho verdadeiro. Essas verdades estão na palavra de Deus para nos orientar, irmãos. Para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar sabedoria e discernimento e entendimento a respeito da verdade de Deus, a fim de nós não sermos enganados e levados por todo e qualquer tipo de vento de doutrina enganadoras. Agora é um fato. Cresceremos em nosso discernimento ou nosso entendimento da verdade de Deus na medida que nós lemos, meditamos e estudamos a palavra de Deus. Quando nós negligenciamos isso, estamos fadados ao engano. De qualquer pessoa chegar aqui na frente e falar qualquer baboseiro para vocês, vocês terem isso como sendo verdade de Deus, quando na verdade é a maior dos absurdos da heresia. Então leiam a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é onde Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele é revelado. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus que se fez homem. A qual testemunha dele. Ensina sobre ele, mostra a verdade dele. Então precisamos desesperadamente, irmãos, nos apegar à palavra de Deus, a fim de nós não sermos enganados. Aprender, conhecer, ser familiarizado com as Escrituras, com a sua palavra, com a doutrina, com a verdade de Deus. Essa é uma das razões porque milhares e milhares de ditos cristãos estão sendo levados por esse tipo de coisa. Porque sequer conhece o básico do Evangelho. Se perguntar aí o que é o Evangelho, a gente tem essa experiência do evangelismo, somente lá em Recife. E evangelizar, de repente alguém dizer, não, eu já sou cristão, eu já sou crente. Que coisa boa. Então me diga aí o que é o Evangelho. A pessoa falava de tudo, só não falava o que era o Evangelho. Não conhecia sequer o que era o Evangelho, a coisa básica. Falava um bocado de coisa como se aquilo fosse Evangelho, quando na verdade aquilo não tem nada de Evangelho. Veja, questões básicas da fé, crentes hoje em dia não sabem da razão da sua esperança praticamente. O que é justificação? Muitos não sabem. O que é santificação? Muitos não sabem. O que é regeneração? Muitos não sabem. Como se dá a salvação do pecador? Ninguém sabe.
Como o homem é salvo? Ninguém sabe o que é que Deus fez, ninguém sabe o que é a cruz, ninguém sabe explicar o que aconteceu na cruz. Básico. Por quê? Não leem, não estudam, não buscam conhecimento, não buscam a verdade de Deus. E aí quando chega qualquer um com uma boa oratória, com uma boa aparência, né? Prometendo, distribuindo bênção, chave de carro e de apartamento, cura, prosperidade, todo mundo cai na conversa do cara. Porque não tem discernimento, não tem conhecimento básico do Evangelho para que possa ali abrir os olhos, a fim de fazê-lo entender de que aquilo não é verdade, aquilo é um mentiroso, um enganador e um falastrão que quer colocar a mão no seu bolso. Se voltem para as Escrituras. Busquem a Cristo nas Escrituras. Aprendam a doutrina. E assim vocês não serão enganados por estes. Não serão ludibriados por estes. Por esses apóstatas que quer levar outras pessoas também a apostatar da fé. Que levam milhões e milhões e milhares a andar pelo caminho errado. Quando eles lançam as suas iscas com palavras extravagantes, promessas extravagantes, grandiosas, bombásticas e agradáveis, e as pessoas caem na sua conversa. E como peixes, são fisgados. Qual é a cura para isso? Qual é a solução para isso? Está em suas mãos. Está lá na cabeceira da sua cama que já faz um mês que você não olha para ela. Está lá na estante do seu raco que já faz 2 meses que sequer você pega, já está toda cheia de poeira. Está lá a verdade. E você negligencia. Você é um alvo desses falsos mestres. Pessoas desavisadas, que não têm conhecimento nem convicções daquilo que diz crer. Leiam a Bíblia, busquem a Cristo em sua palavra, aprendam e se familiarizem com a doutrina dos apóstolos. Amém.